Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando nossa primeira aula de Educação Religiosa 1. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Está bloqueado o seu microfone, minha irmã Sônia. Pode desbloquear. Boa noite, graça e paz a todos. Joia. É com muita alegria que hoje estamos iniciando o último módulo desse ano e, para nossa alegria também, a nossa querida irmã Sônia, hoje ela inicia conosco o nosso curso médio /bacharel em Teologia Livre. Então, irmã, seja bem-vinda, né? Eu creio que a irmã vai ser muito abençoada e vai ser bênção para nós e nós para a irmã. Então, seja bem-vinda, tá, irmã? Muito obrigada. E, para nossa alegria dupla também, a irmã está lá de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo. Então, estamos aqui em São Paulo, na região do Alto Tietê, né? Eu estou aqui na minha casa, em Poá. A nossa igreja, a sede é aqui em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, né? A região do Alto Tietê, mas estamos aqui abençoando, né? Muitas pessoas, e a irmã conheceu o nosso seminário, e hoje inicia-se aqui conosco. Então, seja bem-vindo, irmã, que Deus te abençoe muito, tá bom? E, irmãos, vamos lá, meus irmãos, como é costume, eu gosto de falar, né? Essas aulas são gravadas para que vocês possam continuar aprendendo sobre elas, né? Porque, como ovelhas, nós ruminamos, e o que é ruminar, se não mastigar novamente, né? Então, a gente está aqui para aprender a palavra de Deus e todos esses temas tão relevantes. Então, nós gravamos para abençoar vocês, em primeiro lugar, porque, afinal de contas, se uma informação não foi bem assimilada, hoje, graças a Deus, em virtude da tecnologia, nós temos essa bênção da gravação de vídeo, áudio, para poder, né, continuar assistindo. Gravamos também para os alunos em EAD, porque aqueles alunos que não puderem fazer essa aula aqui conosco em tempo real poderão se matricular para fazer o curso em EAD, e essas aulas farão parte do currículo. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Como um dia a irmã conheceu, né, a nossa irmã Sônia pelo Spotify, e aqui entrou em contato conosco, está aqui conosco. Então, a gente grava também para abençoar o maior número de irmãos, irmãs, obreiros, professores de escola bíblica, obreiros de uma forma geral, pastores, seminaristas, professores de seminário. Esperamos ser úteis ao reino de Deus e por isso gravamos, para que onde quer que essas aulas cheguem, né, possam abençoar o maior número de irmãos, porque estamos aqui aprendendo a palavra de Deus e o nosso desejo é ser bênção para o maior número de pessoas. E aqueles irmãos que desejarem entrar em contato conosco, os e-mails estão na descrição desses vídeos. Essas aulas são gravadas aqui pelo YouTube e também pelo Spotify. E se alguém somente está ouvindo, pode procurar no meu canal ou no canal do seminário, que você vai assistir essas aulas. Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, né? Eu quero rapidamente aqui apresentar para vocês a grade do nosso curso, né? Hoje é o nosso primeiro dia de aula. A matéria de educação religiosa ela é dividida em duas matérias. A primeira matéria é dada aqui no curso médio, e para aqueles que querem fazer o curso bacharel, aí temos Educação Religiosa 2 e 3 no bacharel. Então, agora eu vou passar a grade, depois eu estarei passando a ementa do curso, as tarefas extras, e aí depois estaremos passando a aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o livro-texto. Quero ler uma parte com os irmãos do livro-texto, vou apresentar o livro-texto. Estarei falando também um pouco sobre um artigo de Immanuel Kant. Estaremos falando também sobre os slides dessa matéria, tá bom? Então, hoje é a pauta da aula de hoje, tá joia? Então, deixa eu passar aqui rapidamente para vocês. Os irmãos já conhecem, né, a nossa grade curricular, mas, de qualquer forma, eu quero, mais uma vez, mostrar aqui para os irmãos essa nossa grade curricular, né, do curso médio e /bacharel.
Lembrando que nós temos hoje 3 cursos na nossa igreja, ou melhor, no nosso seminário. Temos aqui o curso, como chamamos, né? O curso básico, que é a duração em média de 1 ano, e depois temos também aqui o curso médio e bacharel. Só lembrando os irmãos que o curso básico, ele é um curso para a formação de obreiros, esse curso aqui embaixo. Então, na realidade, é um curso, assim, eu diria, bem leve, é muito superior a uma escola bíblica, é óbvio, mas, ao mesmo tempo, é para aqueles irmãos que gostariam de conhecer as principais doutrinas bíblicas e matérias do seminário. Então, esse curso não elimina a matéria. E depois nós temos, né, como eu disse para vocês aqui, nós temos o curso chamado médio e bacharel. Deixa eu até aumentar a letra aqui para vocês, né? Opa. Deixa eu pegar aqui, só puxar aqui, isso. Aqui. Opa, desculpa. Aqui, médio e bacharel. Curso médio e bacharel, nós estamos exatamente aqui, né? A nossa irmã está aqui. Educação religiosa é 1, tá, irmãos? Está escrito errado aqui na planilha. Educação religiosa 1, né? Aqui é... Opa, desculpa. Aqui, tá certo, eu li ética. Aqui, ó, educação religiosa 1, né? O nosso curso médio, tanto médio quanto bacharel, podem ver que eles seguem essa linha aqui. Qual é a diferença do curso médio para o curso bacharel? É bem simples. O curso médio, ele tem a proposta de formar o obreiro para o ministério. Então, a pessoa que faz os 3 anos de curso, está aqui, nessa parte que eu estou grifando, ela está apta para ser um pastor, um evangelista, professor de escola bíblica, um líder de igreja. Então, na realidade, são 3 anos de curso, totalizando 24 módulos. Hoje, o nosso curso, nosso seminário, ele está por módulo. Então, estamos aqui, ó, Educação Religiosa 1. Quando a pessoa realiza, como o Júnior agora, né? O Júnior, inclusive, hoje ele estará fazendo a sua última matéria. E aí o Júnior, então, fechou todos os 3 anos de curso. Aí, quem desejar continuar estudando, vem para o curso bacharel. O que é o bacharel? O bacharel é a somatória dos 3 anos do curso médio, mais 2 anos do curso bacharel. Qual é a diferença do curso médio para o curso bacharel? Percebam aqui, irmãos, que no curso bacharel temos aqui grego 1, grego 2, grego 3, hebraico 1, hebraico 2, hebraico 3, ou seja, no curso bacharel nós damos as línguas originais. Por isso que é um curso um pouco mais difícil e mais profundo. Aí depois entramos para Educação Religiosa 2 e 3, lembra que eu falei? Que quem faz o bacharel, a gente dá também Educação Religiosa 2 e 3, que é uma delícia essa matéria. Aí entramos com matérias um pouco mais complexas, como Teologia do Novo Testamento, 1 e 2, Teologia do Antigo Testamento, 1 e 2, Exegese, Apologética, Teologia Contemporânea e História Eclesiástica 3. E aí fechamos. Ou seja, mais 2 anos o aluno recebe o certificado de bacharel, tá bom? Totalizando 5 anos. Lembrando que o nosso curso, ele não é um curso reconhecido pelo MEC, é um curso livre em teologia. Então, esse é o nosso seminário. Como eu mencionei há pouco, quem faz o módulo aqui básico, como eu mencionei, não elimina a matéria, tá, irmãos? Porque o básico, como eu disse para vocês, o básico é um curso acima de uma escola bíblica. Por outro lado, não se repete, só se repete por falta. Então, assim, é um curso puxado, mas, ao mesmo tempo, é para aquele irmão que só tem, por exemplo, uma formação muito básica na educação formal, e ele quer servir melhor, mas ele não tem a pretensão de se tornar um pastor, um evangelista, um missionário. Então, é por isso que nós criamos o curso básico, tá bom? Então, esse é um curso bom, mas podem ver, ele só tem 12 matérias, tá joia? Tudo bem, meus irmãos? Eu creio que todos vocês já conhecem, né, a nossa grade, tá joia? Agora, vamos, então, aqui para
próxima parte, que agora eu quero mostrar para vocês o material, né? A ementa do curso pela qual vocês estarão aprendendo hoje, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a nossa grade curricular? Irmã Sônia, alguma dúvida, alguma pergunta, minha irmã? Não? Não. Tá bom. Qualquer coisa, pode me chamar no particular depois, tá, minha irmã? Correto. Tá joia. Então, vamos lá. Meus irmãos, continuando aqui, né? Agora, deixa eu mostrar. Esse é o livro-texto que nós estaremos estudando, como eu mencionei para vocês, tá bom, meus irmãos? Né? Esse é o livro-texto. Eu estou ele em apostila, porque eu não consegui mais ele em papel, né? Ele parou de ser impresso, né? Até onde eu sei, eu procurei e não achei, tá? Então, fica aqui a indicação dos irmãos. E agora deixa eu compartilhar aqui com os irmãos a ementa do curso. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos a ementa. Essa é a ementa do curso. Vamos lá, né? Deixa eu só aumentar a letra aqui e vamos falar um pouco sobre o curso. O curso de educação religiosa, ele tem como proposta, meus irmãos, o quê? Ele tem como proposta que os objetivos, né? Reconhecer que a educação cristã foi a base do ensino de Jesus. Ou seja, qual que é o nosso objetivo aqui? Um dos objetivos. É mostrar que, pode ver que nas Escrituras, toda ela tem a ver com ensino. E no ministério de Jesus, em especial, pode ver que ele era um grande professor, ou mestre. Vocês notarão que logo nos inícios dos evangelhos, vocês verão que Jesus ia de cidade em cidade ensinando, pregando e depois expulsando demônios e curando. Se vocês notarem o registro bíblico, vocês vão ver que o ensino era a prioridade de Jesus. Ele ensinava e pregava. E porque ele pregava, ele ensinava. Tanto o ensino quanto a pregação de Jesus eram regados do quê? De ensinamentos, de doutrina. Então, nós vemos que o ensino fazia parte, de uma forma muito clara, do ministério do Senhor. Então, nós estaremos abordando aqui em Educação Religiosa 1, em outras palavras, nós estaremos fazendo um apanhado do ministério de Jesus e da importância do ensino dele e da importância no Novo Testamento, o que era o ensino no Novo Testamento. Agora, é claro, nós falaremos também sobre o Velho Testamento. Hoje mesmo eu irei pontuar um pouco o Velho Testamento. Nós estaremos estudando um pouco sobre o ensino ao longo dos séculos, na Idade Média, e, mais recentemente, a matéria que ensina é chamada de pedagogia, não é isso? Pode ver. A matéria que trata do tema do ensino de uma forma geral é pedagogia. Então, Educação Religiosa 1, eu poderia dizer que é a pedagogia cristã. Tá bom? Por isso que essa matéria vai ser diferente do módulo anterior. No módulo anterior, a gente trabalhou, né, sobre escatologia. Então, é tribulação, as trombetas, as taças, a ira de Deus, o anticristo, né? Ou seja, a besta, os bichos que saem lá do fundo do abismo. Ou seja, agora aqui a gente vai estar entrando só nos ensinos de Jesus. Não vai ter tribulação, tá, meus irmãos? Tá bom? Vai ser mais leve, vai ser mais agradável, tá bom? Essa matéria ela é mais doce, porque não é que ela seja tão fácil, não é isso, mas assim, ela não é tão pesada, porque escatologia é um assunto difícil. O livro do Apocalipse, ele é um livro que tem teologia, mas tem muitas figuras de linguagem. E ali, como se não bastasse, ainda tem tantas correntes teológicas, né? Tem tantas teorias, então, quer dizer, dificulta bastante. A pedagogia, não. Então, a educação cristã, que a gente vai estar tratando aqui, educação religiosa, né? A gente vai tratar
propriamente dito de pedagogia cristã, tá bom? Então, qual que é o nosso objetivo, ou nossos objetivos? Reconhecer que a educação cristã foi a base do ensino de Jesus, é capacitar o obreiro na utilização de recursos pedagógicos no trabalho da igreja, vírgula, criando programas de ensino em escolas bíblicas, ou seja, a proposta desse módulo é te ensinar como criar ferramentas de trabalho na igreja, para ensinar no grupo de jovem, na reunião da União Feminina, para ensinar na escola bíblica, ensinar para as crianças, ou seja, trazer a importância do ensino e dos recursos pedagógicos aonde? Na igreja. O que mais? Conhecer as implicações da educação cristã na igreja local e, por meio dela, nas famílias e sociedades, ou seja, será que a educação cristã é importante para nós? Será que a educação cristã é importante para a nossa família? Será que a educação cristã é importante para a nossa igreja local e para a nossa sociedade? Claro que sim, né, irmãos? Podem ver, quando alguém teve o privilégio de ser formado numa família cristã, é muito diferente. É muito diferente os valores. Então, a gente quer dar aqui essas implicações, ou melhor, quer dar essas orientações para que cada um de vocês aprendam, né, a valorizar e destacar, né, que a educação cristã ela é fundamental. E olha só que interessante, talvez vocês não saibam, mas hoje nós usamos muito esse termo, né, por exemplo, escola bíblica, né? Mas vocês sabem onde nasceu a escola bíblica, propriamente dita? No formato que temos hoje? Quem foram, assim, os precursores desse formato de escola bíblica? Vocês sabem dizer? Pastor, não foi os assembleanos não, né? Não. Os assembleanos, se a gente for pensar, Diego, os assembleanos é uma igreja nova, ela só tem 100 anos, 100 e poucos anos, viu? Os assembleanos, como eu gosto de brincar, é o filho mais velho da Igreja Batista Brasileira, viu? Da Igreja Batista, no caso, sueca, né, no caso. Então, assim, os assembleanos, eles são uma igreja nova, só tem 100 e poucos anos. Não foi aquele povo conhecido como povo do caminho, que se juntava para estudar a Bíblia? Povo do caminho de que época? De qual época? Eu não estou lembrado direito agora. O povo do caminho? Eu sei que eles se juntavam para estudar a Bíblia, não sei se era na faculdade. Tá, então aí, tá chegando perto também, é isso aí. Vamos lá, Diego, você já ouviu falar alguma coisa? Clube dos Santos, John Wesley, escolas para as crianças. John Wesley eu conheço a história, mas eu achei que era os assembleanos. Então, na realidade, esse formato de escola bíblica que temos hoje nas nossas igrejas, irmãos, que a gente até apelida como EBD, no caso, Escola Bíblica Dominical, que é de domingo, né? E quando é de sábado? É EBS, né? Escola Bíblica Sabatina, né? Sábado. Não tem nenhum problema. Escola Bíblica. Esse formato de escola bíblica, ele vai ter uma repaginada com John Wesley e com o Clube dos Santos. Mas qual era a proposta deles, irmãos? A proposta deles nem foi necessariamente só ensinar a Bíblia. A proposta de John Wesley e de todo o movimento metodista e dos líderes leigos foi levar a educação religiosa, e não só a educação religiosa, mas a educação também, educação secular, Tomé, irmãos, irmãs, para as crianças que não estavam tendo formação escolar. Então, eles abriam a igreja, e ali eles ensinavam a Bíblia, e depois eles ensinavam gramática, eles ensinavam matemática, eles ensinavam... Aí cria-se, na Europa, principalmente na Inglaterra, um movimento de escola bíblica. Olha que interessante. E isso vai se popularizando lá na Inglaterra. Só para vocês terem uma noção, meus irmãos, a Inglaterra, nos dias de John Wesley, não é a mesma Inglaterra dos nossos dias, tá? A Inglaterra, nos dias de John Wesley, era um país onde os vícios eram imensos, a promiscuidade era imensa. Então, era comum os pais, muitas vezes, mal irem para suas casas, eles iam para os bordéis, haviam muitas prostitutas, as crianças eram
literalmente desde cedo elas eram também jogadas no mercado de trabalho, e por essa razão elas não estudavam, ficavam nas minas. E aí, quando começa George Whitefield e John Wesley pregarem a palavra de Deus, há uma mudança na Inglaterra. Há uma mudança porque eles se convertem, em primeiro lugar, ou seja, uma mudança espiritual, depois uma mudança de costumes, as roupas vulgares foram abandonadas, e aí as mulheres começaram a se vestir melhor. Foi onde começam a ter várias transformações na Inglaterra, por exemplo, criações de sindicatos, criações de ONGs, ou seja, a igreja foi fundamental, ou seja, o evangelho, na transformação da própria Inglaterra. Essa Inglaterra bonitinha, arrumadinha, toda ajeitosinha que a gente conhece dos filmes, quem foi um dos grandes vultos na transformação dessa sociedade foi George Whitefield e John Wesley, irmãos. Depois Spurgeon. Ou seja, esses homens foram determinantes para educar esse povo na palavra de Deus e depois educá-los numa boa educação mesmo. Então, percebam, a gente pensa que a Inglaterra sempre foi, né, um país de primeiro mundo. Não, meus irmãos, era algo muito... Quando a gente volta para o tempo e estuda um pouco a história, né? Então, o formato de escola bíblica se dá, de fato, ali com o John Wesley. Percebam, irmãos, olha, o que a gente está estudando aqui, hoje, pode ser a resposta para a sua cidade. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente só vai aprender aqui algo a mais para a gente ensinar na igreja, mas, de repente, Deus te usa para você levar a educação formal mesmo, e secular, para as crianças que precisam de um bom ensino, entendeu? Então, meus irmãos, fiquem abertos a tudo que Deus reservou para nós, tá bom? Então, essa matéria tem como objetivo isso, e reconhecer métodos básicos de ensino cristão e suas fundamentação de fé, regra e prática. Claro, a nossa proposta aqui, irmãos, seria uma pedagogia cristã, tá bom? Essa é a proposta, para servir a igreja local. Mas fique aberto, porque de repente Deus pode te usar fora. Deixa eu contar mais um outro testemunho antes de concluirmos aqui a pauta e a ementa. Vocês já ouviram falar sobre o grande pregador do século passado, Moody? O pregador, o grande evangelista, Moody? Tem filmes baseados nele, viu, meus irmãos? Assistam os filmes. Olha, como que Moody começou sendo usado por Deus? Irmãos, quem era Moody? Vou dar uma breve síntese. Moody era um vendedor de sapatos. Um vendedor a mais. Que um dia foi evangelizado. E aí, quando ele foi evangelizado, ele começou a querer aprender um pouco mais sobre a Bíblia. E ele viu que poderia aprender nas escolas bíblicas. E ele notou que a escola bíblica era uma riqueza imensa. E aí ele começa, então, a ser o quê? Um dos maiores divulgadores do ensino nos Estados Unidos. E Deus começa, por meio do ensino e por meio das escolas bíblicas, usar demais Moody. E chega a um ponto que Moody agora se vê como um líder que está levando o ensino a muitas igrejas e ganhando muitas pessoas. E aí Deus começa a usá-lo na evangelização. Então, percebam que Moody, o grande evangelista do século passado, ou retrasado, né? Porque ele trabalha principalmente ali no finalzinho dos anos 1800 para o início de 1900, ele vai ser um vulto de Deus na América. E ele vai ganhar milhares de pessoas, o grande evangelista. E se vocês forem ver a formação de Moody, ele era um vendedor de sapatos. Dizem algumas biografias que ele falava até a sua pronúncia não era muito rebuscada, ele tinha erros gramaticais, que ele era até criticado mesmo, mas ele falava, eu não me importo, porque mesmo que eu tenha alguns erros gramaticais, eu trago a palavra de Deus ao coração de vocês, e Deus vai fazendo uma obra linda na vida de vocês. Palavras mais ou menos como essa ele dizia, porque algumas pessoas criticavam ele, porque como pode agora Deus usar uma pessoa com uma fala tão simples? Né? E ele não se intimidou por isso. Então perceba que Moody também começa o seu projeto no ensino, meus irmãos. Curioso, não? E por meio do ensino, Deus usa ele na evangelização. Não foi assim com John Wesley e George Whitefield, o clube chamado Clube dos Santos, que lá na faculdade de Oxford, eles se reuniam para estudar a Bíblia e se discipular?
Olha que curioso, não? Sempre o ensino. Percebam, meus irmãos, aonde tem ensino da palavra de Deus, ali haverá um grande avivamento no futuro, tá bom? Guardem isso, isso é promessa do Senhor. Então, o objetivo é esse, meus irmãos. Continuando aqui, né, a nossa emenda, rapidamente. Então, o que acontece? O resumo do programa, né? A educação cristã tem como seu alvo principal conduzir vida em cada cristão, ou seja, a gente, mais do que levar o conhecimento, é levar a vida de Deus a vocês. Essa nova experiência de vida tem implicações práticas na vida de cada cristão, de cada família e igreja local. Ou seja, a educação cristã ela é muito mais do que um currículo. Ela quer levar em nós a ser um caminho de vida, tá bom? E o resumo do programa é esse daqui, tá bom, meus irmãos? Os conceitos da educação, o desenvolvimento da educação, as bases bíblicas para a educação, o ensino e aprendizagem, a pedagogia de Jesus, ou seja, a idoneidade de Jesus para ensinar, né? Aqui a gente vai aprender como ele era um mestre por excelência, os objetivos do ensino de Jesus, os princípios subjacentes à obra de Jesus, como Jesus usava o seu material de ensino, sua maneira de dar lições, alguns métodos usados por Jesus, outros métodos que Jesus lançou mão e resultados do seu labor. Bom, então essa é a síntese. Bom, como vocês já sabem, né, a irmã Sônia está começando hoje o nosso módulo. Nós temos, eu como professor, tenho o meu método de avaliação, minha irmã. A minha prova vale 3 pontos, a leitura do livro-texto vale 4 pontos, os trabalhos extras valem 3 pontos. Assim, se o aluno for bem dedicado, ele facilmente tira 10. Mas se ele não ler o livro-texto, ou pelo menos as 200 páginas, ele já vai direto para a recuperação, mesmo tirando 10 na prova. Porque, como eu disse, se o aluno tira 10 na prova, ele fica com nota de peso 3. E por que eu priorizo tanto na leitura, meus irmãos? Porque eu aqui estou apenas como um colaborador desses grandes mestres, né? Eu quero que os irmãos comam a grama do Senhor, que é a Bíblia, em primeiro lugar, e depois aprendam com tantos esses grandes pastores e mestres, né? Como eu mencionei, nós estaremos estudando aqui sobre essa obra do M.J. Price, né? Que é a Pedagogia de Jesus. Então, qual é minha maior contribuição? Minha maior contribuição é fazer aquilo pelo qual um dia foi feito comigo, que é aprender com esses grandes homens de Deus do passado. E com eles, a gente estar aqui avaliando, pensando, discutindo e aplicando na nossa vida, tá bom? Então, esses são meus critérios de avaliação. Cada professor tem o seu método. Por exemplo, essa matéria ela era dada pela professora Aparecida, irmãos. Infelizmente, a nossa professora teve um aneurisma, um AVC, me esqueci agora, né? Graças a Deus ela está bem, está se recuperando, mas ela está impossibilitada de dar essa matéria. Ela tinha outro critério de avaliação. Professor Fabiano também é a mesma coisa, ele tem outro critério de avaliação. Eu deixo livre, que cada professor ele tem os seus métodos, né? Tem professores que aprovam alunos só com a prova. Eu faço dessa forma, eu me sinto mais à vontade, tá bom? E, bom, quem não atinge a média, né, que a nota mínima para aprovação é 7, vai para uma prova de recuperação ou trabalho de recuperação. Tá bom, meus irmãos? E agora aqui, né, ó, a bibliografia básica é essa daqui, a Pedagogia de Jesus, e tenho também esses outros materiais que eu indico para vocês, tá bom, meus irmãos? Ó, que é a Didática Magna de Comênios. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela, pouca coisa, não vai dar tempo. Temos também aqui esse outro livro, E Ele Concebeu Uns para Mestres. Esse livro aqui, inclusive, está com algum aluno abençoado. Eu emprestei para algum aluno, e hoje eu revirei minha biblioteca, não achei. Irmã Sônia, eu geralmente, quando alguém pega os meus livros e não devolve, eu oro para que o irmão, quando pecar e encostar no meu livro, a mão dele queime. E aí ele lembre de devolver para mim, né? Porque, para mim, livro é instrumento de trabalho, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus. O irmão pega o livro do pastor e não devolve. E como eu gosto de ser generoso com os irmãos, eu não tenho hora que eu esqueço. E o abençoado fica com as minhas obras e não devolve. Então, assim, fica aqui a recomendação. Se vocês tiverem que ler alguma obra, leia uma dessas 3, tá? Porque temos muitas outras obras, meus irmãos, mas só essas
já é o suficiente. E, é claro, a Didática Magna de Comênios, ela é uma obra muito extensa, a gente vai ver algumas porções aqui. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Essa obra aqui, meus irmãos, ó, a Teologia da Educação Cristã, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó? Essas duas aqui. Eu vou mostrar o slide já já. Essa daqui é a edição antiga, quem quiser eu empresto, tá bom? Mas lembrando, meu irmão, que já vai junto com a oração, tá? Vai junto com a oração, para que quem não devolver, queime a mão. Mas não é uma queimadura de... né? Aquela queimadura só para limpar, lembrar, de devolver para o pastor, né, meus irmãos? E aqui essa outra obra. Essa obra, que é o material que eu dou, meus irmãos, aonde? Eu dou esse material... Eu dou esse material no... como se diz? No Educação Religiosa 2 e 3, tá? Educação Religiosa 2 e 3. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Que é essa obra aqui, que está sendo passada na tela. Essa obra é maravilhosa, meus irmãos. É maravilhosa. Então, eu quero poder mostrar para vocês daqui a pouco um pouquinho sobre ela, tá? Essa obra é maravilhosa. É um dos melhores livros de educação cristã que existe. Compre essas obras. Essa obra tem. Você pode comprá-la, porque eu vi lá na Amazon, né? Vocês podem pedir para a própria editora Vida Nova, ou pode pedir por onde vocês quiserem, mas essa obra tem. Esse livro é um dos melhores, e eu gosto de trabalhar ele em Educação Religiosa 2 e 3, tá bom? Tudo bem? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Ficou claro? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, alguma pergunta? Não? Então, agora, deixa eu só falar uma coisa rápida aqui para vocês sobre os trabalhos extras. Deixa eu mostrar aqui para vocês os trabalhos extras. Ó. Os trabalhos extras eu já mandei também para o grupo, tá? Já mandei para vocês. Como que vocês farão os trabalhos extras? A mesma coisa. Vocês estarão... aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou botar um pouquinho. Vocês estarão vendo esses vídeos aqui do reitor, ele é um ex-reitor, não, pelo que me parece não é mais, eu estive vendo alguma coisa, né? É um vídeo sobre Antônio Novoa. Ele era reitor quando eu peguei essa palestra, ele era reitor da Universidade de Coimbra. Ele vai falar sobre didática, sobre educação. Ele veio aqui no Brasil, meu filho estava fazendo o curso aqui no Instituto Federal, e ele falou, pai, tivemos uma palestra com o reitor de Coimbra, eu achei maravilhosa, eu fui lá e acompanhei o vídeo, e aprendi algumas coisas fantásticas, a gente vai estar usando algum material dele, então faz parte, tá? Como eu disse, quem conclui todos esses materiais aqui, ganha 3 pontos, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Vamos lá, deixa eu deixar uma coisa clara, tá, meus irmãos? Quem leu o livro e acertou a prova, ou quem leu o livro todinho e fez todos os trabalhos extra, então quer dizer que não precisa de prova? Claro que precisa, né, meus irmãos? Já deu a nota, mas é óbvio, eu quero avaliar vocês. Então, eu crio ali o 7, mas eu até tenho... fique aqui, até uma hora eu vou até ter que mudar essa classificação, viu? De colocar 2,9 e 3, para que o aluno não diga assim, pastor, eu não vou fazer a prova, né? Não, tem que fazer a prova. A prova faz parte também, né? Porque senão, como que eu vou extrair que você aprendeu, né? Então, deixa aqui claro para vocês, né? Mesmo quem fez todos os trabalhos e leu os livros, já ganhou 7, mas tem que também ter a prova, tá? A prova é fundamental, tá bom? É que ali, claro, a pessoa vai ter, com certeza, mais do que 7 de média, né? Mas voltando. E aqui, meus irmãos, deixa eu passar para vocês. O segundo é o professor Pierluigi Piazzi. Meu irmão, vocês já ouviram falar desse professor? Não? Meus irmãos, esse professor é um professor de cursinho, ele é conhecido como professor Pierre, né? O material dele é maravilhoso, é maravilhoso. Enquanto eu dava aula, em 2013, se eu não me engano, 2012, eu conheci esse professor. Esse vídeo aqui, Como Estudar e Aprender, mudou toda a minha maneira de estudar. Vocês verem, irmãos, já tinha feito seminário, 2000
foi 2011, 2012. Já tinha feito a minha pós-graduação, já tinha feito o meu MBA, já tinha iniciado 2 mestrados, que eu somente iniciei 2 mestrados, não concluí meus mestrados, né? Então, infelizmente, eu ainda não tenho título de mestre. Mas quando eu estudei esse vídeo aqui, ou melhor, quando eu assisti, foi uma das maiores respostas de Deus para a minha vida estudantil, esse vídeo. E eu quero que vocês assistam os vídeos do professor, vocês vão ver que ele vai falar algumas coisas aqui um pouco parecidas, mas vocês vão entender o que é realmente estudar e aprender. Só vou dar uma frase aqui que o professor Pierluigi, né, ele fala: aula dada, aula estudada hoje. Meus irmãos, esse vídeo mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu digo para vocês que até 2012 eu era um excelente aluno para decorar as coisas, mas eu não aprendia de fato. A partir de 2012, por causa desse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui mudou uma das maiores respostas de Deus para a minha vida, para o meu ministério. Hoje eu não tenho tempo, eu não tenho pressa para decorar, eu tenho somente vontade de aprender. Então, meus irmãos, esses materiais aqui, só esses daqui, ó, vai valer todo o curso para vocês. Claro que o livro-texto, é óbvio, mas eu estou dando uma ideia aqui para mostrar como vai ser enriquecedor para vocês entenderem algumas coisas, para vocês aplicarem, tá bom? É óbvio que aqui eu estou falando de professores de cursinhos, professores de faculdade, mas as dicas que eles darão serão uma pérola, tá? O que mais? Vamos lá. E aí, não para aí o trabalho extra. O trabalho extra também terão esses outros vídeos aqui e áudios, tá? Aqui, ó. Então, vocês terão mais esse áudio, que é o áudio Momentos de Decisão, e terão mais esses outros 3 áudios aqui, ou vídeos, que é do professor Carlos Queiroz, tá bom? Eu estarei enviando para vocês os áudios, mas caso vocês queiram adiantar, podem ver também em vídeo do pastor Carlos Queiroz, tá bom? Então, corram com esse material, comecem pela lista que eu passei, de preferência pelo professor Luiz, tá bom? Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Então, como é costume, meus irmãos, quem, né, cumpre todas essas tabelas ganham 3 pontos. Caso vocês assistam mais vídeos, ouçam mais áudios, ou leiam mais livros sobre o tema, antes de qualquer coisa, me consultem, tá bom? Professor, pastor, eu estou querendo ler tal obra, deixa eu apreciar, para ver se está dentro do nosso escopo, tá? Porque não adianta nada eu estar trabalhando aqui com uma proposta e, de repente, vocês forem pegar uma outra coisa que não tem muito a ver, talvez não acrescente, entendeu? Pode ver que eu procuro fazer isso em cada módulo. E outra coisa, de repente, vocês vão pegar uma obra de um teólogo liberal. Então, por isso que eu gosto de filtrar antes. Então, se vocês quiserem ver vídeos, ou assistir vídeos, ouvir áudios, ou ler outros livros, me mandem no pessoal, que eu faço essa triagem, recomendando ou não, tá bom? Temos muitos outros materiais, mas, a grosso modo, são esses. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Tem certeza? Tá joia, então. Então, se os irmãos estão, né, sem nenhuma dúvida, então eu gostaria agora só de passar aqui para vocês rapidamente um pedacinho, meus irmãos, só para vocês apreciarem um pouco sobre o material, que é o material que há pouco eu mencionei para vocês, que é o material aqui do Laurence. Olha, deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho do índice dessa obra. Olha só, meus irmãos. Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Olha como essa obra ela é maravilhosa, ó. A parte 1 do livro são considerações teológicas sobre a questão do ensino. Então, aí ele vai nessas considerações, entendendo a igreja, vida, o que é a igreja? O propósito da vida, o que a igreja faz?
Então, perceba, olha as temáticas que ele trabalha. Na parte B, implicações para a educação cristã. Ou seja, qual é a importância da educação cristã? Aqui, meus irmãos, essas 100 páginas são maravilhosas. Por isso que eu disse para vocês, se vocês forem ler alguma coisa, fica aqui uma indicação, ó. Comprem esse livro e leiam, tá bom? A mais, tá? Aqui, ó, parte 2 do livro. Educação cristã na igreja local. Percebam, porque talvez você me pergunte assim, pastor Rai, por que a gente não vai estudar esse livro e sim de pedagogia de Jesus? Porque aqui, meus irmãos, a proposta dessa matéria é te capacitar a enxergar na Bíblia o método de Jesus, para que você possa ensinar na sua igreja local. E não é que eu não poderia utilizar esse livro, mas esse livro eu deixo para o bacharel, por quê? Porque a proposta lá do bacharel é já dar essa clareza mais profunda ao aluno, para que ele enxergue melhor, olha, a importância da edificação do corpo, a educação entre as crianças, a educação entre os adultos, ou seja, podem ver que a proposta aqui já vai sendo uma proposta mais ousada, né? E aí, por último, ele resume. Então, percebam, aqui o livro, ele é muito bom, esse livro do Laurence, tá? Então, eu só estou falando isso para os irmãos, para vocês aprenderem um pouco, mas não é que o outro livro seja ruim. O nosso livro, A Pedagogia de Jesus, ele não é ruim, pelo contrário, ele vai ser a base para vocês entenderem. Porque aqui, irmãos, nesse livro do Laurence, que é, ó, Teologia da Educação Cristã, ele está formando o aluno lá no bacharel ao quê? Bom, como um pastor, como um professor, como que a igreja tem que se comportar nessa questão do ensino? Sejamos honestos, irmãos. A igreja, de uma forma geral, no Brasil, ela tem sido forte no ensino ou ela tem sido fraca no ensino? Então, eu sei que aqui não estou falando de muito tempo que se fala, não, eu estou falando de conteúdo. Porque tem pastores que pregam 15 minutos, mas pregam 15 minutos brilhantes. O próprio pastor Ernesto Tonini, que é um dos nossos mentores, um dos meus professores e mentores, ele não pregava mais de 30 minutos. Mas se você ouvisse 30 minutos do pastor Ernesto Tonini, você fica chocado, porque é um conteúdo absurdo. Então percebam, irmãos, a igreja brasileira é uma igreja que ela tem gastado muito tempo com muitas coisas e pouco tempo com o ensino. Então essa é a proposta, é resgatar o ensino bíblico, o ensino cristocêntrico, o ensino escriturístico, tá bom? Tudo bem? Então, beleza, meus irmãos, esclareci aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos começar, vamos trabalhar, vamos para o nosso material já, né? Inclusive, deixa eu até compartilhar aqui para vocês, ó, o material aqui do nosso irmão J.M. Price, olha só que interessante. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês, olha só, o que nós estaremos aprendendo com esse livro. Olha que delícia. Vai ser muito legal também, meus irmãos. Ó. A idoneidade de Jesus para ensinar, as características dos discípulos de Jesus. Ou seja, perceba, os temas já estão na pauta da nossa ementa. Ó, o objetivo do ensino de Jesus, os princípios subjacentes da obra de Jesus, como Jesus usava o seu material de ensino, sua maneira de dar lições, alguns métodos usados por Jesus, outros métodos que Jesus lançou mão, resultado do seu labor. Pode ver que eu utilizei esses mesmos títulos na minha ementa. E qual que foi a minha proposta, meus irmãos? A minha proposta é levar cada um de nós a seguir os passos de Jesus. Naquela simplicidade, mas naquela profundidade. Porque, irmãos, Jesus foi o maior mestre de todos os tempos, amém? Então, ele é o nosso modelo. Então, a gente aprende aqui em educação religiosa sobre isso, para que a gente se edifique e possa edificar aqueles que estão ao nosso redor, começando pelos nossos e a nossa igreja local, e depois abençoando outras vidas. E depois a gente, para aqueles que forem para o bacharel, aí vão fazer educação religiosa 2 e 3, né, com o livro do Laurence, que aí a gente vai dissecar um pouco com mais detalhes a importância do ensino, métodos, como a gente aplica. Aí já é uma tarefa, eu diria, um pouco mais catedrática, mais profunda também. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo?
Então, meus irmãos, já que, né, vocês não estão com nenhuma dúvida, então vamos lá. Vamos agora para o material, né? Para o material que a gente vai aprender hoje aqui, de Educação Religiosa 1, tá bom? E a gente já vai começar agora aqui nesses slides, né? Deixa eu aqui passar para vocês esses slides. Deixa eu compartilhar a guia. Esse material todinho, meus irmãos, eu peguei com a professora Aparecida, e a professora Aparecida tinha pego muito desses materiais com os nossos professores lá do STBnet, tá bom, meus irmãos? Então, eu dou o mérito aqui aos professores do STBnet, que assim como eu também um dia lecionei lá e compartilhava os meus materiais com os outros professores, os professores compartilharam com a Cida e comigo, e a gente está podendo abençoar vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Como é costume, irmãos, eu gosto de ler um texto bíblico, né? E acabei me esquecendo de ler o texto bíblico. Então, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui. Vamos ler o texto bíblico, meu Deus do céu. Deixa eu ler um texto bíblico aqui com vocês. Quero ler Malaquias 2,7. Opa! Eu logo de cara já leio o texto bíblico e hoje esqueci. Vamos lá, vamos ler Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Quero ler com vocês uma porção, né, de Malaquias, tá bom? Estão vendo aí na Bíblia de vocês? Ou na tela? Malaquias 2,7. O irmão ou a irmã que desejar, pode ler para nós esse texto, por favor. Malaquias 2,7. Opa. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Talvez você diga assim para mim, mas pastor, eu não penso em ser um pastor, eu não penso em ser, né, um evangelista, uma missionária. Eu não penso, pastor, eu estou feliz só de ser um obreiro. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que na linguagem do Novo Testamento, todos nós fazemos parte do sacerdócio real. Você é sacerdote do Senhor na dispensação da nova aliança. Podem ver que todos nós somos sacerdotes reais. Fazemos parte da nação santa. Somos pedras vivas do Senhor. Ou seja, diferente do sacerdócio lá do Velho Testamento, que estava totalmente alinhado com a tribo de Levi, podem ver que da tribo de Levi vieram os sacerdotes e vieram os demais chamados levitas, né? Os sacerdotes eram os descendentes de Arão. E os levitas, os demais levitas, eles eram os irmãos, os parentes, que eram os auxiliares dos sacerdotes. Ou seja, eram líderes juntos com os sacerdotes. Então, nós temos aqui no Velho Testamento a tribo de Levi como os pastores de Israel, como aqueles pelos quais Deus levantava para que eles pudessem conduzir o povo. Percebam, irmãos, Deus também levantava do meio do seu povo profetas. E Deus também levantava do meio do seu povo reis, e muitas vezes juízes, e muitas vezes príncipes, né? Podem ver que algumas vezes vocês verão pessoas importantes desfigurando ali no Velho Testamento, como, por exemplo, é o caso de Josué e Caleb, dois personagens importantes. Então, Caleb também foi um príncipe de Israel. Então, notem que Deus sempre levantava algumas pessoas para que elas pudessem ser úteis ao seu povo. Mas, de uma forma especial, essa era uma função mais dos sacerdotes. E aqui dizia, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento do Senhor, da lei do Senhor, né? Da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Que assim seja conosco, na igreja do Deus vivo. Que possamos passar ao povo de Deus a palavra de Deus, na essência do que Deus deixou, fazendo sim, né, a ponte correta para os nossos dias, fazendo sim a hermenêutica correta, a aplicação correta, a exegese correta, mas sendo fiel
a tudo que Deus nos deixou do Gênesis ao Apocalipse, tá bom? Porque aqui Malaquias estava realmente chamando os sacerdotes a esse posicionamento. E podem ver que Malaquias, assim como todos os profetas menores, foram servos de Deus, que trouxeram os servos de Deus de novo à presença de Deus. Trouxeram os sacerdotes de novo a uma vida de consagração. Pode ver que Zacarias ele vai escrever mais ou menos nessa linha. Ele vai chamar aqui os pastores e os obreiros a se reconsagrarem a Deus, principalmente para que eles sejam fiéis à palavra de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa, né, realmente ter na nossa boca a palavra de Deus, passar a palavra de Deus com toda a fidelidade, com toda a autenticidade, porque as pessoas, elas têm sede de Deus e tolos nos tornamos quando damos qualquer outra coisa que não seja a comida de Deus a cada pessoa que nos assiste, né? Porque como alguém já disse sabiamente, o pastor ele passa a grama de Deus ao rebanho, ele passa as águas cristalinas de Deus ao rebanho. Pode ver que aonde está essa água cristalina e essa grama de Deus? Está na palavra de Deus, é a comida de Deus, é a bebida de Deus para todos nós, tá bom? Então que sejamos achados fiéis, tá joia? Então, meus irmãos, vamos lá agora, né, ao material. Então, quero compartilhar aqui com vocês aqui o material, né? Olha, a arte de ensinar. Contribuições para o ensino e a educação. Leia para nós, irmão Tomé, por gentileza. Próximo slide. Por favor. O ato de ensinar antecede a vinda de Cristo. Ainda vamos ver o quanto Jesus foi o grande mestre na arte de ensinar. Após a reforma, muitos nomes apareceram no aspecto educação e educação cristã. Estes nomes certamente ajudaram a construir as bases pedagógicas que temos hoje e que, de certa maneira, são aplicáveis na educação cristã. Vamos conhecer alguns desses nomes? Ou seja, aqui, né, nessa primeira slide, está falando que a arte de ensinar alguém foi antes de Jesus, e nós sabemos disso. Moisés era um profeta, mas ele era um mestre também. Nós temos cada escritor bíblico como um profeta, mas não só como um profeta, mas acaba sendo como também um professor. Então, a arte de se ensinar alguma coisa, ela vem muito antes de Jesus, e sabemos da importância do ensino. Nós que estudamos aqui geografia bíblica, por exemplo, tivemos a aula ali depois de arqueologia, em Geografia Bíblica 2, onde nós estudamos um pouco, desde da criação da escrita, lá com os sumérios, lembram? Os textos cuneiformes, né? Ou seja, há uma evolução na questão da educação. Há uma evolução e um aprimoramento. Podem ver, meus irmãos, que a descoberta da escrita foi uma das maiores bênçãos de Deus para a humanidade. E aqui, para eu fechar esse módulo, deixa eu ensinar algo para vocês que eu aprendi com o professor Antônio Novoa, o reitor da Universidade de Coimbra. Ele falou que a pedagogia na história da humanidade, ela teve três grandes momentos. O primeiro momento foi quando houve a descoberta, a criação, né? Se a gente pudesse dizer assim, da escrita. A criação da escrita, né? Então, com a criação da escrita, foi esse grande momento da pedagogia. Por quê? Com a criação da escrita, o ser humano pôde agora passar o seu conhecimento para outras gerações, e quem possuía, né, sabia ler e escrever, então aquele conhecimento agora foi potencializado por causa desse método. Então, a criação da escrita
houve a primeira mudança na história da pedagogia ou do ensino da pedagogia na história mundial. Então, podem ver que nós que estudamos aqui um pouco de geografia bíblica, quando nós falamos sobre o Egito, né? Lembram que dentro do Egito tinha os professores e a civilização egípcia ela foi tão importante, mas nem todos os egípcios sabiam ler e escrever. Mas os egípcios que sabiam ler e escrever, eles viviam praticamente ali dentro da aristocracia. Eles eram muito valorizados. Por quê? O rei do Egito, que popularmente foi chamado e apelidado depois de Faraó, ele sabia que o conhecimento, quando você registrava aquele conhecimento, agora você potencializava. Porque no momento que você colocava num papel, ou na antiguidade numa pedra, ou como eram as tábuas cuneiformes, né, que eram de argilas, você passava aquela tabuinha para outras pessoas, o conhecimento ia sendo agora ampliado de forma exponencial, né? O que um sabe, agora muitos outros poderiam saber. Então, Antônio Novo, ele vai falar uma coisa muito curiosa. Ele vai falar o seguinte, que a pedagogia, o ensino, ele teve a sua primeira evolução quando se descobre a escrita. A segunda evolução da pedagogia se dá, sabe quando, irmãos? Isso é fantástico. Com a criação da imprensa, com Gutenberg. Porque olha só que interessante, irmãos. Os primeiros achados, achados escritos datam ali por volta do ano 3000, 4000, até alguns vão falar 5000 antes de Cristo. Até o ano 5000 antes de Cristo, até por volta agora de 1500 depois de Cristo. Olha que interessante. Tudo que se era feito com a escrita era tudo manual. Então, percebam, uma pessoa escrevia, né, na sua tabuinha de argila. Imagina, irmãos, como que não deveria ser complicado, né? Quando nós temos, né, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, aqueles grandes achados do grande rei da Suméria, da Babilônia, com relação às histórias, né, das suas civilizações, está tudo em argila, ou, quando não, em rolos. Percebam, era muito difícil isso. Aí depois temos a descoberta do quê? Do pergaminho, que é o pergaminho nada mais do que peles de animais, em especial, salvo engano, a lembrança, se não me engano, é de cordeiro ou de cabra. Depois nós temos o papiro também, que aí sim é uma descoberta lá do Egito, mas tudo isso era o quê? Era para se fazer essas folhas, tanto de pergaminho quanto de papiro, e para se escrever nelas, eram muito manuais, era tudo manual. Então, do ano 3000 a.C., vamos por aqui, até o ano de 1500, por volta do ano de 1500, tudo era manual. Então, quando nós pegamos, por exemplo, e lembramos, né, um pouco da história, vamos colocar aqui, de Alexandria, a história de Alexandria, lá no Egito, por exemplo, a biblioteca de Alexandria, era tudo assim, irmãos, eram pedras, eram achados arqueológicos em argilas, papiros, pergaminhos, rolos, ou metais. Então, essa era a biblioteca antiga. Então, quando a gente pega numa linha do tempo, vamos supor, do ano 3000 a.C. até 1500 depois de Cristo, essa história de praticamente de 4.500 anos, tudo era manual. Era uma tarefa muito árdua para você ter um livro, para você ter um rolo, para você ter, né, uma obra literária. Mas aí onde entra as informações do Antônio Novo, como eu mencionei para vocês, irmãos, porque a primeira descoberta, então, foi com a escrita. A segunda descoberta agora foi com a imprensa.
Gutenberg, quando ele cria a imprensa, meus irmãos, aí mudou tudo, a chave no conhecimento mundial. Por quê? Porque aquilo que você fazia de forma manual, agora você faz por meio da gráfica. Se você tinha um escriba que fazia uma cópia, agora você tem uma imprensa que faz o quê? 100 cópias durante um período, 1000 cópias. Então, percebam que na evolução da educação, a descoberta da escrita foi uma bênção. Mas com a imprensa, meus irmãos, se com a descoberta da escrita já houve de forma exponencial com que o conhecimento fosse passado, agora a gente coloca esse conhecimento muito mais como se diz, em escala. Hã? Acelerado, né? Sabe aquela questão ao cubo, né? Você coloca, e foi isso que aconteceu. E aí onde entra, então podem ver, meus irmãos, o mundo ele vai se tornar diferente depois da descoberta da imprensa. O mundo ele é repaginado. A gente vai comentar bastante sobre isso. Então, essa foi a segunda transformação. E a terceira, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, que entra agora a grande coisa que Antônio Novoa, quando ele deu essa palestra, se eu não me engano, essa palestra de Antônio Novoa, foi em 2018, irmãos, foi antes da pandemia, viu? 2017. Olha só que interessante. Ele vai falar que a terceira mudança, a terceira revolução, está sendo agora a revolução tecnológica. O conhecimento está passando pela sua terceira revolução no mundo, na história mundial. E tem tudo a ver, né? Agora com o advento de toda a tecnologia. E nós aqui estamos desfrutando desse momento. Nós temos vídeos gravados, aulas gravadas, áudios, livros digitais, áudios, book, nós temos a inteligência artificial. Percebam, irmãos, agora o problema está sendo aprender sobre essa terceira parte. Assim como a imprensa foi determinante no conhecimento, na pedagogia, agora a gente está tendo a tecnologia, ou seja, em toda a história da pedagogia, ou seja, toda a história do ensino mundial, a gente passou por essas 3 revoluções. A descoberta da escrita, a imprensa com Gutenberg, e agora a terceira, que é essa fase, que está sendo a nossa geração, está sendo a geração tecnológica. E a gente vai se deliciar bastante aqui, viu, meus irmãos? Porque é por isso que a gente está aqui, para fazer com que tudo aquilo que a gente sabe, ou aquilo que eu aprendi, eu possa passar para vocês e a gente possa estar se atualizando aqui para criar também uma igreja, eu diria, né, não uma igreja moderna no sentido, sabe, de moderno no sentido vulgar da palavra, moderna nesse sentido, que a gente possa utilizar agora, a serviço de Cristo, toda essa tecnologia. Que a gente possa aprender, que a gente possa extrair, que a gente possa fazer uso, porque aqui está tendo uma mudança na chave. E se nós soubermos utilizar isso daqui, meus irmãos, a gente vai poder glorificar muito o nome do Senhor. Né? Eu espero, inclusive, estar fazendo uso disso para vocês, podendo contribuir na vida de vocês. É por isso que a gente também grava as aulas. Está entendendo? Porque é uma maneira de perpetuar essas aulas, para que essa riqueza intelectual não fique só com vocês, mas ela seja passada para muitos outros alunos onde essas aulas chegarem. Imagina, meus irmãos, só para a gente concluir agora, imagina se no passado, por exemplo, John Wesley tivesse essa oportunidade que a gente está tendo. George Whitefield, o próprio Spurgeon, ou Moody, será que eles não estariam fazendo utilidade de toda a tecnologia ao serviço de Cristo? Você acha que no passado, né, se por exemplo, Agostinho de Hipona, se os pais da igreja não tivessem esse privilégio, eles não estariam utilizando? Vocês entendem? Então, Deus está nos permitindo viver esse momento, que a gente possa agora utilizar esse momento também para quê? Para levar o conhecimento do Evangelho a muitas outras vidas, tá bom? Então, fiz essa citação de Antônio Novoa só para deixar um pouquinho
com esse gosto de doce na boca, para vocês verem como essa palestra ela vai ser útil para vocês, tá bom? Pode perguntar, Tomé. Você vai fazer um comentário. O Guilherme Carey é um exemplo, né, de uso dessa tecnologia. Quando ele foi como missionário para a Índia, lá ele abriu meio que uma gráfica, né, para poder espalhar o evangelho lá. Isso. E na ocasião ele até mudou alguns costumes, né, que na época tinha costume de enterrar as mulheres junto com o marido que morreu. E depois dele começar a pregar o evangelho lá, isso mudou. Bom, enterrar viva, né? Tomé? Deixa isso bom. Porque qual o problema de enterrar na mesma sepultura? Não. O Tomé morre na cultura, né, dos chineses, daquele povo, eles já enterravam a mulher, né? Junto com o marido. Ou seja, obrigado, viu, Tomé? Então você vê, e ele usufruiu de qual dessas fases? Da imprensa, né? Da imprensa. Né? E pode ver, a igreja não usufruiu demais da imprensa, não foi? Percebam, irmãos, então a gente precisa, sim, estar aberto. E se Deus nos está permitindo viver essa geração, vamos fazer frente do que Deus está nos permitindo, né? Para a gente poder glorificar o nome dele. Irmãos, a internet tem muita porcaria? Tem. A internet tem muita tolice? Tem. Temos a Dark Web, que é o mundo errado da internet? Tem. Meus irmãos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar tudo isso de lado e levar o evangelho nessa internet para ganhar o maior número de pessoas, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, é isso aí, Tomé. Obrigado, viu? Então, tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa aqui para o nosso intervalo. A gente volta em alguns minutos. Mais alguma pergunta? Pastor Rai, nesse sentido que você estava falando, né? Que tem muitos ensinos errados. Por um lado, é bom que o evangelho se propaga mais, mas, por outro lado, tem muita gente, como você falou, né, assim, às vezes até na boa intenção de evangelizar, mas despreparada, vamos dizer assim. Sim. Então, acaba ensinando, assim, coisas que não estão... Besteiras, né? É. Mas você sabe, Beatriz, que uma coisa que foi determinante agora, depois da pandemia, porque, assim, me permita, tá, irmãos? Por exemplo, nosso seminário. Talvez um dia nós entrássemos nessa digitalização, mas nós fomos obrigados, né? Por causa da pandemia, para eu não parar as aulas, eu comecei a dar a aula pela internet. E aqui estamos. E aí nos aperfeiçoamos. A pandemia, de uma forma ou outra, nos forçou a mudar vários hábitos, né? A nossa transição para a tecnologia ia ser um pouco mais lenta, porque nós somos ainda da geração analógica para a geração digital. Mas nós fomos meio que forçados a fazer a transição, né? Pode ver. Então, o que acontece, Beatriz? E com isso, Beatriz, olha que interessante. Mesmo que tenha muitas besteiras na internet, uma pessoa que ela realmente está interessada em seguir a Deus, ela acaba tendo o acesso com muito material abençoado. E aí ela começa a falar, peraí, mas aquele outro pastor falou algo coerente, está falando contra isso daqui. Então, houve um esclarecimento, e muitas igrejas que antes prendiam as pessoas pelo medo, pelos dons, pela profecia, muitas vezes baseada em coisas emocionais, essas igrejas acabaram perdendo muitos membros, porque com o advento da tecnologia, agora qualquer um pode assistir um culto no seu celular. E teve irmãozinhos que começaram a aprender a Bíblia. E falaram, não, eu quero continuar aprendendo a Bíblia. E foram libertos, Beatriz. Então, que curioso, né? Então, sempre vai ter de tudo, Beatriz. Por isso que a gente tem que estar em todo lugar, Beatriz. E por isso que o nosso seminário tem que estar na internet. E por isso que a nossa igreja tem que estar na internet. Concorda, Beatriz? Os nossos cultos têm que estar nas redes sociais. Onde estão as pessoas agora? Irmãos, as pessoas não estão mais assistindo TV, canal aberto. E são poucas pessoas que assistem canal aberto, ou parabólica, ou TV por assinatura. Elas estão aonde hoje? Elas estão nas redes sociais, irmãos. Última informação, irmãos, um dos professores do nosso seminário, certa ocasião, ele disse assim, Pastor Rai, você sabia que a internet hoje ela é o 5º continente, né? Então, perceba, o mundo ele é dividido, salvo engano, por 4 continentes, não é isso? Não, 5 continentes, né, irmãos? Se não me engano, é 5 continentes. E então, tem as suas teorias de 6º, 7º, etc. e tal, mas o mundo é dividido em 5 continentes. E aí um dos professores aqui do nosso seminário, professor Davi,
Ele falou assim, que ele aprendeu que a internet é o 6º continente. E é verdade, né, irmãos? O mundo tecnológico virou o 6º continente, né? Olha que coisa interessante. Porque temos os 5 continentes físicos, mas há um continente digital agora. Irmãos, eu fico impressionado quando eu vejo, por exemplo, uma live, que ali na live está tendo 20 mil pessoas. Ou em um jogo digital tem 50 mil pessoas. Eu fico assim, impressionado. Eu falo, são 50 mil telinhas assistindo algo, né? Então, quer dizer, onde a gente tem que estar, irmãos? A gente tem que estar nesses lugares também, né? Mas que Deus nos leve com unção, com graça, e que a gente possa fazer a diferença, né? Tá bom? Mais alguma coisa, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então, a gente vai continuar trabalhando aqui nesses slides agora, tá, meus irmãos? Tudo bem? Podemos dar a pausa para o intervalo? Fechou, então. Vamos dar a pausa para o intervalo e voltamos em instantes, tá bom?